Senhor. Agradecemos ao Senhor que o Senhor nos trouxe aqui. Senhor, muito obrigado. Senhor, nos dá um coração aberto nessa noite para ouvir o Teu falar. O Senhor é aquele que passeia no nosso meio. O Senhor tem a liberdade entre nós. Ó Senhor Jesus, supre-nos com a Tua graça. Fortaleça cada um de nós. Fala ao nosso coração. Nós precisamos de Ti, Senhor. Essa noite nós confessamos, Senhor, que nós precisamos do Senhor. Sem o Senhor nada nós podemos fazer. Ó Senhor Jesus, supra a Tua igreja. Senhor, se derrama para cada um de nós. Senhor, nós Te amamos. Ó Senhor Jesus. Essa série de mensagens foram liberadas em São Paulo no último treinamento que houve. E elas estão voltadas à questão do corpo de Cristo. E não poderia deixar de ter uma mensagem como esta que nós vamos compartilhar nesta noite. Para nós termos a visão da unidade do corpo de Cristo. Amanhã nós vamos ver a mensagem com respeito à consciência do corpo de Cristo. Nós precisamos, irmãos, ganhar, ter, pedir, rogar que o Senhor nos dê um coração de pastor. Na verdade, nessa noite nós precisamos de um transplante. Precisamos pedir o coração dele, que ele coloque o seu coração em nós, para que nós possamos alargar o nosso coração nessa noite. Porque se nós temos a visão do corpo, se nós ganharmos ou termos a consciência do corpo, nós vamos entender o quanto é necessário ter um coração de um pastor. Por isso que nós rogamos ao Senhor, que o Senhor nessa noite possa falar. Já que Ele fez esse arranjo diferente, nós não sabemos o porquê, talvez nós estejamos precisando desse transplante hoje, para que amanhã o nosso coração já esteja bem aberto ao Senhor. Irmãos, eu queria ler com os irmãos 1 Samuel, capítulo 16. E eu confesso para os irmãos que eu vou precisar muito dos irmãos. Essa mensagem ela vai ser coletiva, corporativa. Nós vamos fazer leituras de versículos e nós também vamos fazer a leitura da sinopse. Então é importante que todos nós possamos ler. Talvez eu vá pedir que as irmãs leiam, depois os irmãos leiam, todos leiam, ou algum irmão leia, ou alguma irmã. Então é importante, irmãos, que todos nós possamos ter um coração e um desejo de participar dessa mensagem coletiva. Amém? Todos nós, na leitura dos versículos que são muito importantes, para que possam enriquecer. E na verdade a mensagem, ela tem como base a palavra de Deus. Então precisa da base da palavra de Deus, para que nós possamos sair daqui realmente alimentados pelo Senhor. Nós já tivemos essa primeira mensagem que nos abriu a visão, né? Então que agora nós possamos entrar mais nessa palavra. Louvado seja o Senhor. Em 1 Samuel, capítulo 16, há um texto bem rico aqui e que mostra para nós um modelo, um exemplo. E eu creio que nós não poderíamos falar sobre pastor sem se referir a esse homem, Davi. Há dois modelos assim impressionantes na Bíblia com respeito à questão de apacentar. No Velho Testamento, Davi, e no Novo Testamento, o apóstolo Paulo. Eu não estou incluindo o supremo pastor ainda. Esse é o modelo único. Mas esses dois homens,
eles dão para nós um modelo, um exemplo de como se deve ser um pastor, ou quão grande deve ser um coração de um pastor. Eu creio que todos nós aqui, irmãos, temos um desejo enorme de reinar com o Senhor. Todos nós aqui queremos virar essa era. Nós não aguentamos mais o caos. O caos já está instalado. É o que nós estamos vendo estampado, falado, proclamado. Nós estamos vendo, principalmente aqui no nosso país, que o governo não tem mais como manter um equilíbrio. O reino precisa ser estabelecido. Para isso nós precisamos preparar a noiva. Para isso nós precisamos trazer o Senhor de volta. Todos nós queremos reinar com o Senhor. E esse texto vai mostrar para nós o que eu ganhei desfrutando, é que para reinar, para ser rei, primeiramente nós precisamos ser pastor. Esse texto que eu vou ler vai mostrar justamente isso, que se nós queremos reinar com o Senhor, se nós queremos ser co-reis com Cristo, primeiramente nós precisamos ser pastores. E quando eu falo pastores, eu estou incluindo irmãos e irmãs. Todos nós estamos incluídos nisso. Louvado seja o Senhor. 1 Samuel capítulo 16, nós vamos ler a partir do versículo 6. Sucedeu que entrando eles, viu Eliabe e disse consigo: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque o rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. Louvado seja o Senhor. Irmãos, o Senhor não vê como vê o homem. O Senhor não atenta para a aparência, mas o Senhor vê o interior. Nessa noite, aquele que sonda mente e coração, ele prescruta o nosso íntimo nessa noite. Apocalipse diz que o Senhor é aquele que passeia no meio das igrejas. E Ele é o nosso sumo sacerdote. E eu creio que o Senhor nessa noite está passeando entre nós. E Ele está olhando o nosso interior. Ele está conhecendo o nosso coração nessa noite. A cada um de nós. Louvado seja o Senhor. Irmãos, o Senhor não vê como vê o homem. O Senhor vê o coração. Louvado seja o Senhor. Então, chamou Jessé a Aminadab e o fez passar diante de Samuel, o qual disse: nem a este escolheu o Senhor. Então Jessé fez passar a Samar, porém Samuel disse: tampouco este escolheu o Senhor. Assim fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não escolheu estes. Perguntou Samuel a Jessé: acabaram-se os teus filhos? Ele respondeu: ainda falta o mais moço, que está apacentando. Ainda falta o mais moço, que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: manda chamá-lo, pois não o assentaremos à mesa sem que ele venha. Essa noite o Senhor está nos chamando. Os irmãos escutam a voz do Senhor, escutam o Senhor chamar. O Senhor quer estabelecer o seu reino, o Senhor quer sentar à mesa, mas o Senhor não vai fazer isso sem nos chamar. Louvado seja o Senhor. Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. Era ele ruivo, de belos olhos e de boa aparência. Disse o Senhor: levanta-te e unge-o, pois este é ele. Louvado seja o Senhor, irmãos. Davi era alguém que estava apacentando as ovelhas. Davi estava apacentando as ovelhas. Quando nós, mais na frente aqui no capítulo 17, a partir do versículo 31,
uma palavra bastante rica. Ouvidas as palavras de Davi, falara, anunciaram a Saul, que mandou chamá-lo. Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra o filisteu. Porém Saul disse a Davi: contra o filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu és ainda moço, e ele guerreiro desde a sua mocidade. Respondeu Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, quando veio um leão ou um urso e tomou um cordeiro do rebanho. Eu saí após ele e o feri, e livrei o cordeiro da sua boca. Levantando-se ele contra mim, agarrei-o pela barba e o feri e o matei. O teu servo matou tanto o leão como o urso. Este incircunciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Louvado seja o Senhor. Esse é um modelo para nós. Esse é o coração de um pastor. Se levantou contra as ovelhas um leão e se levantou contra as ovelhas um urso. E agarrou um cordeiro, uma ovelha. O que é um cordeiro, uma ovelha? Eu não sei quantas ovelhas Davi estava apacentando. Mas Davi se preocupou com aquele cordeiro que aquele leão tomou, que aquele urso tomou. Irmãos, é esta visão que nós precisamos ter nessa noite. A visão que nós precisamos ter nessa noite, ter um coração de um pastor, é que todos os irmãos, todos, sem exceção, todos, e esse todos, ele é todo inclusivo, todos os irmãos, nós precisamos nos preocupar uns com os outros. Por um lado, nós somos pastores, por outro lado, nós somos ovelhas. Independente da situação, do lado que nós estejamos no momento, se nós no momento estivermos como ovelhas, todos os irmãos precisam se preocupar conosco. Se por outro lado nós estivermos como pastor, nós precisamos nos preocupar com todos os irmãos. Todos os irmãos. Porque esse leão e esse urso e esse filisteu que se levantou, ele afrontou o Deus, o exército do Deus vivo. E Satanás, como Pedro fala, é um leão que anda ao derredor procurando alguém para tragar, para destruir. Então nós precisamos, irmãos, nessa noite ganhar esse coração. Essa palavra ela me impactou muito, ela falou muito o quanto eu precisava me voltar para o Senhor para que eu possa ter tal coração. Lá no livro de João, o capítulo 10, o Senhor Jesus, ele também nos dá uma palavra bastante rica com respeito a apacentar. Evangelho de João, o capítulo 10. Senhor Jesus. Senhor Jesus. A partir do versículo 6, João capítulo 10, a partir do versículo 6. Jesus lhe propôs essa parábola, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que ele falava. Jesus, pois, lhes afirmou de novo: em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhe deram ouvido. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo, entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário que não é pastor, a quem não pertence as ovelhas, ver vir um lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim.
Pois assim como o Pai me conhece a mim e eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas. Não desse aprisco. A mim me convém conduzi-las, elas ouvirão a minha voz. Então haverá um rebanho e um pastor. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para a reassumir. Ninguém a tira de mim. Pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para a entregar e também para reavê-la. Este mandato recebi do meu Pai. Eu queria que um irmão lesse 1 João capítulo 3, versículo 16, e uma irmã lesse 1 João capítulo 3, versículo 16. Evangelho de João capítulo 3, versículo 16, e 1 João capítulo 3, versículo 16. Amém. 1 João capítulo 3, versículo 16. Amém. Louvado seja o Senhor. O Senhor deu a sua vida por nós. Nisto nós conhecemos o amor que nós devemos dar a nossa vida pelos irmãos. É forte, né, irmãos? Senhor Jesus. Senhor Jesus. Aleluia. Vamos ler o algarismo romano primeiro. Todos. Em nosso serviço ao Senhor, a pessoa é o que vem primeiro. O tipo de coisa realizada depende do tipo de pessoa que a está realizando. Todos nós somos muito ágeis, e quando eu falo nós, eu estou incluído também, irmãos. Que nós somos rápidos em fazer coisas. E principalmente nós queremos fazer muito a obra de Deus. Aqueles fariseus, eles chegaram, os judeus, interrogando o Senhor: que faremos para realizar as tuas obras? E o Senhor respondeu: a minha obra é apenas uma, que vocês creiam naquele que o Pai enviou. Mas nós aprendemos a fazer coisas para Deus, e nós queremos fazer coisas para Deus, mas o mais importante não são as coisas que nós fazemos para Deus, não é o nosso serviço, mas o mais importante para Deus é a nossa pessoa. O Senhor primeiramente está interessado na nossa pessoa. No livro de Mateus capítulo 7 diz assim: muitos dirão naquele dia: Senhor, em teu nome nós não fizemos muitos milagres, nós não expulsamos muitos demônios, nós não fizemos isso, nós não fizemos aquilo. O que é que o Senhor vai dizer para eles? Apartai-vos de mim, não vos conheço. Então nós precisamos considerar que o desejo do Senhor, o que o Senhor mais precisa, o que o Senhor mais anela, não é o que nós, por acaso, possamos fazer para Ele, mas o que Ele deseja é a nossa pessoa. A pessoa, ela precisa ser adequada, a pessoa precisa ser trabalhada, a pessoa precisa, é como um vaso, ela precisa ser útil ao Senhor. Então, nesse primeiro ponto aqui, o A, em nosso serviço ao Senhor, a pessoa é que vem primeiro. O tipo de coisa realizada depende do tipo de pessoa que está realizando. Então, se nesse encargo que o Senhor está nos dando nessa noite de apacentarmos, de sermos pastores, o primeiro ponto, irmãos, é nós precisamos ser essas pessoas. E esse serviço, ele só vai ser realizado de maneira adequada se eu for uma pessoa adequada para o Senhor. Se eu não for, eu não vou poder ser útil ao Senhor. Vamos ler o ponto B.
Aleluia. Lucas capítulo 15. Eu creio que todos nós conhecemos Lucas capítulo 15. Havia 100 ovelhas, uma ovelha se perdeu. O Senhor, como pastor, ele deixou as 99 no aprisco e ele foi em busca da que se perdeu. Quando ele a encontrou, ele a pôs nos seus ombros, cuidou dela e trouxe. Aquele filho pródigo que se ausentou da casa do pai, porque ele se determinou a se ausentar da casa do pai, da presença do pai, de sair da presença do pai, e ele quis viver a vida que ele desejou viver, da maneira que ele quis viver, mas um dia ele reconheceu, e ele se arrependeu, e ele voltou para a casa do pai, considerando que ele poderia ser apenas um servo. Quantos trabalhadores na casa do meu pai tem pão com fartura e eu aqui estou comendo do que sobra? Mas eu vou voltar e vou dizer para o meu pai que eu me arrependi e eu confesso que pequei. Mas a Bíblia mostra ali um quadro bastante rico, lindo. A Bíblia diz que quando o pai viu aquele filho voltando, ele correu ao seu encontro. Os irmãos compartilham e eu acho isso muito rico. É a primeira vez que Deus corre. Aquele pai representa Deus correndo até nós, a cada um de nós. E ele nos abraça e nós confessamos os nossos pecados ao Senhor. E de uma maneira bastante rica, como o texto aqui diz, que nós precisamos ter um coração amoroso e perdoador do nosso Deus Pai. Ele o abraça, ele o beija, manda trazer a melhor roupa, coloca sandálias nos pés, coloca anel no dedo, manda matar o novilho cevado e diz: regozijamos, nos alegremos, porque esse meu filho estava perdido e foi achado, estava morto e reviveu. Louvado seja o Senhor. Irmãos, é esse tipo de coração que eu preciso ter. E diz aqui também que nós precisamos ter um espírito de busca e apacentamento do nosso Cristo Salvador. Nós estamos, irmãos, hoje na restauração do Senhor. E eu digo de uma maneira bastante forte, o Senhor foi muito misericordioso para comigo. E eu creio que os irmãos podem dizer a mesma coisa, porque nós estávamos distantes da restauração do Senhor. Mas o Senhor foi misericordioso conosco e nos trouxe de volta. Louvado seja o Senhor. Os irmãos sabem por que o Senhor os trouxe de volta? Eu não sei, eu digo: Senhor, o Senhor me ama muito. Porque pela misericórdia do Senhor, eu vejo tantos irmãos que são mais qualificados do que eu, são irmãos que são mais capazes do que eu. Eu disse: por que, Senhor? Por que eu? E só tem uma explicação: porque Deus é misericordioso. Louvado seja o Senhor. E Ele nos trouxe de volta. Irmãos, e nós precisamos ter tal coração. Porque como alguém falou aqui na primeira mensagem, ou foi no compartilhar, ainda tem muitos irmãos que não viram o que nós vemos, o que nós já vimos. E esses irmãos que não viram, eles precisam voltar. E eles só vão voltar, irmãos, se nós tivermos tal coração amoroso e perdoador. Amoroso e perdoador. Eu tive uma experiência que eu fui visitar um irmão. E quando eu comecei a compartilhar, ele me perguntou da restauração, do que o Senhor estava fazendo, e eu externei tudo que o Senhor estava fazendo e a restauração que o Senhor estava nos dando. Então ele ficou bem encorajado. E ele disse: eu vou na reunião. Tem reunião sábado? Eu disse: tem reunião. Aonde é a reunião? Nós estamos reunidos lá em casa mesmo e tal. E ele foi para a reunião.
Foi rico. Ele desfrutou a palavra, ele compartilhou até. E ele saiu bastante encorajado, e nós também ficamos bastante encorajados. Louvado seja o Senhor vai trazer mais um, né? Só que quando nós o visitamos pela segunda vez, eu já senti um pouco a diferença. Irmão, foi bom, mas eu vou ficar por aqui mesmo. Sabe qual foi a minha atitude? Essa foi minha atitude. Quer ficar, irmão? Fique. Eu lavo as minhas mãos. Mas cadê o coração amoroso? Cadê o coração perdoador? Sabe quantas vezes eu orei por ele? Até então, antes de ver essa mensagem, nenhuma. Nós ainda precisamos insistir. Nós ainda precisamos orar. Nós ainda precisamos buscar. Quantas e quantas vezes for necessário. Se nós estamos recebendo essa bênção de Deus, o Senhor precisa estender essa bênção para todos os seus filhos. Louvado seja o Senhor. Se o Senhor foi misericordioso para comigo, eu preciso ser misericordioso também para com os irmãos. Mas eu não tenho, irmão, esse coração. É por isso que eu preciso rogar ao Senhor que me dê tal coração. Na primeira mensagem o irmão compartilhou que se nós dissermos que nós temos a unidade de maneira plena, nós temos, e às vezes nós não temos, às vezes nós ganhamos, às vezes não. Da mesma maneira, há momentos que nós apacentamos, há momentos que nós não apacentamos, mas nós precisamos apacentar, insistir, uma vez, duas vezes, três vezes, com amor. Por isso que nós precisamos rogar ao Senhor: Senhor, faz um transplante nessa noite, troca o coração, Senhor, dá o teu coração para mim. Louvado seja o Senhor. Aquele pastor, ele foi em busca da ovelha que se extraviou, trouxe de volta, colocou nos seus ombros, cuidou dela, supriu, alimentou. Não é fácil. Não é fácil. Eu creio que todos os irmãos já têm tido tal experiência. Mas nós precisamos nos arrepender e voltar ao Senhor. Ponto C. Devemos ter o coração para gastar e sermos gastos para o povo do Senhor. Esse versículo de 2 Coríntios diz que Paulo, ele se gastava e se deixava gastar. Ponto D. Devemos amar os homens e devemos cultivar o interesse no homem. Desde que alguém seja homem, deveríamos estar interessados nele. Devemos, irmãos, amar. Devemos buscar, devemos nos gastar, devemos nos interessar. Porque o homem foi criado por Deus como a obra-prima de Deus. E a igreja, ela é edificada com homens. Homens inclui homens e mulheres. Todos nós. Então nós precisamos ter interesse naqueles que Deus tem interesse. E Deus deseja que todo homem seja salvo. E Deus deseja que todo homem chegue ao pleno conhecimento da verdade. Todos, até esse, Deus deseja. Então nós precisamos nos deixar gastar, como o apóstolo Paulo se deixava gastar pelos irmãos. Louvado seja o Senhor. Algarismo romano número 2. Vamos ler todos? Vamos ler 1 Pedro, capítulo 5.
Nós vamos ler a partir do versículo 2 até o versículo 4. Todos acharam? Vamos ler todos. Vamos ficar todos de pé, irmãos, e vamos ler esses 3 versículos de maneira bem forte. Amém. Versículo 2: Pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade. Nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes tornando-vos modelos do rebanho. A maneira de apacentar é nos tornando modelos. Precisamos ver a importância de sermos modelos em apacentar pessoas. A melhor maneira de apacentar pessoas é dar a elas um modelo adequado. Ponto A. Pedro encarregou os presbíteros de 1 Pedro 5, de 1 a 3, a apacentar o rebanho de Deus, segundo Deus, nem como dominadores dos que foram confinados, mas tornando-vos modelos do rebanho, dos que foram confiados, né? Mas tornando-vos modelos do rebanho. Em 1 Tessalonicenses 1,6, Paulo diz: e vos tornaste imitadores nossos e do Senhor. Imitar está relacionado com crescimento. Crianças crescem imitando. Em uma família, imitar significa crescer. A filha imita a mãe, o filho imita o pai, e isso demonstra que eles estão em fase de crescimento. Então, nós precisamos tornar modelos. A maneira adequada, irmãos, é nós nos tornarmos modelos, para que os irmãos aprendam a apacentar uns aos outros, a cuidar uns dos outros, a visitar uns aos outros. A maneira adequada, ponto C, de ajudar o crescimento dos novos crentes é mostrar a eles um modelo. Dessa maneira você rega-os, supre-os, nutre-os e cuida deles com carinho. A melhor maneira de alimentar outros é ajudá-los a crescer e dar a eles um modelo adequado. Em 1 Tessalonicenses, Paulo estava alimentando seus filhos espirituais com o seu próprio viver de Cristo. Isso significa que a maneira que Paulo vivia foi usada para alimentar seus filhos espirituais. Precisamos seguir o modelo do apóstolo Paulo, gastar e ser gasto ao máximo por amor aos outros. Paulo estava na terra para nada além de ganhar pessoas. Ele disse que fiz-me tudo para todos a fim de, por todos os meios, salvar alguns. Para sermos modelos do rebanho, devemos contatar o Senhor como modelo em nosso espírito, para desfrutar diariamente com a graça mais rica e o amor mais doce. Não tem uma outra maneira e não existe uma outra fórmula se nós não tivermos comunhão com o Senhor. Rogando que o Senhor alargue o nosso coração, que o Senhor dilate o nosso coração, que o Senhor abra o nosso coração, para que nós possamos acolher todos os santos, todos os irmãos, todos. Os irmãos lembram de um testemunho que o irmão Witness Lee falou naquele livro, Uma Palavra de Amor. Ele disse que quando ele ganhou o Senhor numa igreja batista do Sul, se eu não me engano, né? E quando ele creu no Senhor, ele recebeu Jesus como Senhor e Salvador,
E ele foi alguns domingos para a reunião. E o pastor, que estava liberando a mensagem, ele escutou algumas, ele ia com a mãe dele, né? E com o passar de algum tempo, ele começou a se ausentar da reunião. E ele não ia mais às reuniões. E em vez de ir para a reunião, ele jogava um jogo chinês, parece que é Mahjong, né? E ele disse que certa vez estava jogando e o pastor foi fazer uma visita a ele. E ele dá no testemunho no livro que o pastor não falou nada, apenas foi visitá-lo. E ele diz que ele usou o texto que diz que aquele pastor foi como a escada de Jacó. Se aquele pastor não tivesse feito a visita a ele, um certo irmão estava ausente das reuniões, por motivos pessoais, e alguém foi visitá-lo. Um irmão foi visitá-lo. E quando ele chegou lá, esse lugar fazia frio, fazia muito frio. E o irmão estava se aquecendo numa lareira. E a pessoa que foi visitá-lo sentou junto a ele. Não falaram muitas palavras. E num determinado momento, a pessoa que foi visitar esse irmão puxou uma brasa do fogo. E a brasa, com algum tempo, começou a apagar. Começou a apagar. Aí, de repente, a pessoa jogou novamente a brasa no fogo. E a brasa aqueceu novamente. Quando eles se despediram, o irmão falou para ele: obrigado. Na próxima reunião eu vou estar. Me aguarde. Irmãos, nós precisamos cuidar uns dos outros, apacentar uns aos outros, visitar uns aos outros, suprir uns aos outros, nutrir uns aos outros. Esses pontos aqui, nós precisamos ruminar, orar, ir na presença do Senhor. Como o ponto precisamos seguir o modelo do apóstolo Paulo, gastar e ser gasto ao máximo por amor dos outros. Paulo estava na terra para nada além de ganhar pessoas. Ele disse que fiz-me tudo para todos, a fim de, por todos os meios, salvar alguns. Em nossas localidades, há muitos irmãos que precisam ser apacentados, cuidados, supridos, alimentados. E o Senhor conta conosco. O Senhor precisa de cada um de nós como pastor para cuidar uns dos outros. Vamos ler o algarismo romano número 3. Todos, bem forte. Senhor Jesus, vamos ler Atos, irmãos, capítulo 20. Atos capítulo 20, nós vamos ler do versículo 7 ao versículo 12.
Todos acharam? Vamos ler todos. Mantenham a Bíblia aberta nesse texto. O ponto A, vamos ler todos? O propósito de nosso serviço deve ser de ministrar vida para outros. Devemos ter comunhão com eles e ministrar vida a eles para que possam crescer. As irmãs, o ponto B. Os irmãos. Todos devemos ir intencionalmente ao Senhor, não para orar por outras coisas, mas simplesmente passar tempo com Ele e nos consagrar de maneira fresca para servi-lo na igreja. Ser um bom servidor, ouvidos abertos, quando daqueles que têm vida e a palavra oportuna do Senhor. Podemos falar a palavra oportuna, a fim de ministrar vida aos cansados e fracos. As irmãs. Os irmãos. As irmãs. Amém. Louvado seja o Senhor. Nesse ponto primeiro, irmãos, o ponto B1, para ministrar vida a outros, devemos fazer pelo menos 4 coisas. E essa primeira, com respeito ao nosso serviço, o nosso serviço na igreja, nós precisamos primeiramente nos consagrar de maneira fresca para servi-lo na igreja. Ser um bom servidor depende dos nossos ouvidos abertos, como aqueles que têm vida e a palavra oportuna. Palavra oportuna. Não é qualquer palavra. E o nosso serviço principal na igreja é cuidar de pessoas. E nós precisamos ter a palavra oportuna quando nós estamos cuidando uns dos outros, quando nós estamos apacentando pessoas, quando nós estamos alimentando as pessoas. Nós precisamos rogar ao Senhor que o Senhor nos dê palavras oportunas para que nós possamos falar aquilo que o Senhor deseja que nós falemos, que supra, que as nossas palavras sejam espírito e vida para suprir uns aos outros. Nesse segundo, irmãos, nós devemos aprender
na presença do Senhor a ser tratados por Ele. Isso agora depende da nossa busca pessoal, individual. Na luz do Senhor, na sua luz nós vemos a luz. Na sua luz nós somos iluminados. E quando nós somos iluminados, nós podemos confessar ao Senhor. E o Senhor pode nos limpar, pode nos suprir, pode nos tratar. O Senhor pode fazer isso quando nós estamos na presença dEle. E o ponto 3, todos precisamos tomar o encargo de cuidar de pessoas. Todos. As irmãs precisam tomar o encargo de cuidar das vizinhas. As irmãs que trabalham precisam tomar o cuidado para cuidar das colegas de trabalho. Os irmãos no trabalho precisam tomar encargo para cuidar dos colegas de trabalho. Nós precisamos, irmãos, tomar encargo para cuidar das pessoas. Uma das palavras que foram mais faladas nessa comunhão lá em São Paulo é que nós precisamos introduzir na igreja sangue novo. Sangue novo. Precisamos pregar o Evangelho. Precisamos trazer pessoas para as nossas reuniões. Precisamos convidar pessoas para as reuniões. Precisamos trazer sangue novo para as reuniões. E ele dá aqui um modelo. O quarto, devemos aprender a nos interessar por pessoas na maneira de vida. Todos os dias o povo do Senhor deve ser nosso alimento. Se lembra de João capítulo 4, aquela mulher samaritana? Os discípulos foram à cidade comprar alimento. Quando voltou e foram oferecer ao Senhor, o Senhor disse que não precisava daquela comida. E eles ficaram perguntando, alguém deu de comer a ele, por acaso? Eu só tenho uma comida. O Senhor já tinha se alimentado, porque Ele tinha suprido aquela mulher de vida. Então nós precisamos também ter tal visão. Qual é a maneira prática? Devemos fazer uma lista com os nomes e sempre mantê-los diante de nós e orar por elas, uma por uma. Nós precisamos fazer isso, orar uns pelos outros, pelas pessoas que nós estamos contactando, pelas pessoas que nós estamos cuidando, pelas pessoas que nós estamos visitando. Nós precisamos fazer isso, cuidar uns dos outros e cuidar também de trazer pessoas novas para as nossas reuniões. Não é fácil, não é fácil, porque isso vai exigir de nós o quê? Responsabilidade. Isso vai exigir de nós tempo. E se nós só vamos fazer isso se nós tivermos um coração cheio de amor, se nós tivermos um coração aberto ao Senhor, se nós tivermos um coração amoroso do nosso Pai, um coração de busca do nosso Senhor. Nós só vamos fazer isso, irmãos, se nós tivermos tal coração. Por isso que o título da mensagem é bastante sugestiva nesse aspecto. O título da mensagem é Receber o coração de um pastor. Senhor Jesus, que o Senhor nos dê nessa noite tal coração. Ó Senhor Jesus. Letra C. O que é necessário no cuidar das igrejas e no apacentamento dos santos é a preocupação íntima do ministrar de vida. O que é necessário é a preocupação íntima do ministrar de vida. Número 1. O quanto somos frutíferos, quanto fruto geramos, não depende do que somos capazes de fazer. Depende se temos uma preocupação íntima. Algumas semanas atrás, lá em Campina Grande, nós fizemos um quadro, tendo comunhão com os irmãos. Nós nos posicionamos em 2014, voltamos à restauração do Senhor. E naquele ano, 2014, a gente colocou no quadro quantas pessoas se posicionaram naquele ano. E tínhamos 6, ou foi 5? 5. Aí colocamos 5. No ano seguinte, 2015, quantas pessoas entraram em 2015, se posicionando
Então, nós colocamos aquele número. 2016 também e 2017. Aí nós fizemos o seguinte cálculo. Se em 2014 tinha 5, e se um ano depois esses 5 tivesse gerado mais 5, aí nós colocamos 10 em 2015. Se esses 10 tivesse gerado mais 10 em 2016, nós colocamos 2016 e fizemos essa proporção. Se eu não me engano, hoje em Campina Grande deveria estar reunindo 92 irmãos. Sabe quantos irmãos estão reunindo em Campina Grande hoje? Pela misericórdia, os 5 ainda estão. Entrou alguns em 2015, saiu em 2016 e hoje nós estamos reunindo 12. Os irmãos entendem? A proporção é essa. E eu creio que não é diferente em outras localidades. Porque nós tínhamos tido comunhão com os irmãos de pelo menos um fruto por ano. O normal, um fruto por ano. Por quê? Nós não estamos gerando filho como batata, né? Como se diz. Nós vamos cuidar, nós vamos apacentar, nós vamos visitar, nós vamos suprir, nós vamos ajudar. Então, nós, pelo menos um. Mas interessante que, se hoje a gente tivesse feito isso, nós teríamos um número já em um ano, irmãos. Isso não é apenas pregação do Evangelho da Graça, mas seria pregação do Evangelho do Reino. E aqui, nesse ponto, o quanto somos frutíferos, quanto fruto geramos, não depende do que somos capazes de fazer. Depende se temos uma preocupação íntima. 2. Uma vida que ministra é uma vida que aquece outros. Se vamos ministrar vida para os santos, devemos ter uma preocupação genuína por eles. Uma preocupação que é emocional, profunda e íntima. No apacentar dos santos, é possível que matemos outros. A razão desse matar, desse infrutificar, é a falta de preocupação íntima. Se preocupar com os outros. Suprir os outros. Alimentar os outros. Nós vamos ter uma lista aqui de 18 itens. Nós não vamos ficar apenas nesse tópico, mas nós vamos ler esses 18 para que os irmãos entendam como é essa preocupação íntima e como se deve ser uma visita e como se deve ser o nosso apacentar. Ponto D. Amor, interesse, encargo e oração são essenciais elementos básicos de um apacentamento adequado. Nenhum apacentamento pode ser prevalecente se não tivermos amor pelas pessoas, o interesse nelas e oração adequada. Nós precisamos orar, nós precisamos visitar, nós precisamos suprir, nós precisamos cuidar. Mas tudo isso, irmãos, vai depender do nosso amor, do nosso interesse, do nosso encargo e da nossa oração. Esse texto que nós lemos no início desse tópico, ele nos ensina algo bastante prático nesse contexto. O apóstolo Paulo estava na cidade de Troade, né? E era o primeiro dia da semana, era a reunião do Partir do Pão. E no dia seguinte ele deveria seguir viagem, então ele se estendeu no ministério da palavra. Já era mais de meia-noite. A igreja, os irmãos, todos estavam ouvindo nada menos do que o apóstolo Paulo. E Paulo estava ministrando o quê? A economia de Deus. Estava suprindo a igreja, suprindo os santos. E o texto diz aqui que havia muitas lâmpadas no cenáculo. É interessante, sempre que eu leio esse texto, esse versículo, ele está aqui, mas na minha concepção, se ele não tivesse, não fazia falta. Mas toda palavra é inspirada por Deus, toda palavra é soprada por Deus. Se eu lesse o versículo 7 e pulasse para o versículo 8,
Mas havia muitas lâmpadas no cenáculo onde estávamos reunidos. Mas existe no versículo 9 um jovem que está sentado numa janela. E numa janela, você presta atenção dentro e com certeza você presta atenção fora. Você vê quem passa, escuta a mensagem e dá a entender que talvez esse jovem não tivesse tanto interessado na palavra do apóstolo Paulo, porque ele adormeceu, ele dormiu. E a Bíblia nos diz que ele caiu do 3º andar. Qual foi a atitude do apóstolo Paulo? Esse jovem não tem nenhum interesse em ouvir a palavra de Deus. Esse jovem é um pé na igreja e é um pé no mundo. Mas o apóstolo Paulo desceu do 3º andar. Quando ele desceu do 3º andar, ele ainda desceu se baixando, e ele ainda desceu se deitando sobre o jovem. E ele diz uma palavra que diz assim: não se preocupem, porque a vida nele está. Irmãos, quando eu leio esse texto, eu percebo o quão distante muitas vezes eu estou em cuidar dos irmãos, em cuidar dos santos. Porque eu julgo. Se não quer ouvir a palavra, a gente já rejeita. Quando eu digo a gente, eu estou falando de mim. Se não quer ouvir, então tem outros. Mas Paulo aqui, ele desceu, supriu, e diz o texto que então conduziram vivo o rapaz, sentiram-se grandemente confortados. Quando nós cuidamos, irmãos, quando nós suprimos, quando nós visitamos, quando nós saímos e vamos apacentar uma família, quando nós vamos apacentar um casal, quando nós vamos cuidar de um jovem, nós voltamos confortados, encorajados, nós voltamos supridos. A igreja, ela revigora. Quando nós estamos da mesma maneira, vocês percebem, pelo menos é a nossa experiência em Campina Grande, as reuniões ficam. Mas quando tem visitante, quando tem pessoas, quando nós estamos visitando, quando nós estamos apacentando, é novo, nós estamos confortados, nós estamos renovados, nós estamos restaurados, nós estamos supridos, nós estamos alimentados, nós estamos nutridos, nós estamos encorajados. Porque quando nós regamos, nós somos regados. Louvado seja o Senhor. Então, que o Senhor nos supra. Amor, interesse, encargo e oração são essenciais elementos básicos de um apacentamento adequado. Louvado seja o Senhor. Irmãos, 1 Coríntios capítulo 12, o versículo 21. Não podem os olhos dizer à mão, não precisamos de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não preciso de vós. Versículo 27. Ora, vós sois corpo de Cristo, e individualmente membros deste corpo, Senhor Jesus. Quarta-feira, eu estava saindo do carro e fechei a porta, bati a porta. Só que quando eu fiz isso, o meu dedo
ficou entre a porta e a porta bateu. Irmãos, como esse dedo sofreu e como todo o meu corpo sofreu com ele. Todos nós somos membros, todos nós precisamos nos preocupar uns com os outros, sentir o que os outros sentem, suprir a necessidade individualmente de cada um. Essa palavra é muito rica e ela é uma palavra bastante séria, tomar a consciência do corpo, ter tal consciência exercitada, tal preocupação exercitada de uns para com os outros. Por isso que a mensagem 1, ela diz respeito a uma visão, ver essa unidade. A mensagem 2, ter consciência desse corpo em realidade, não de maneira individual, não como pessoa individual e também como igreja na minha localidade apenas, mas ter uma visão geral, prática, real desse corpo de Cristo. Aí vem a mensagem número 3, que diz com respeito ao apacentar. Se eu tenho uma visão do corpo, se eu tenho uma consciência do corpo, eu preciso cuidar desse corpo. Eu preciso apacentar esse corpo. Eu preciso nutrir esse corpo. Louvado seja o Senhor. Sim. A consciência. Amém. Amém. Louvado seja o Senhor. Vai ser o resultado da visão e da consciência que nós tenhamos do corpo de Cristo. Amém? Vamos para o ponto final da mensagem 3. Algarismo romano número 4. Para que apacentemos as pessoas adequadamente, devemos aprender os seguintes pontos práticos. Aí vem a prática da nossa visão e vem a prática da nossa consciência. Eu louvo ao Senhor, irmãos, por estar na restauração do Senhor. Aqui nós não estamos vivendo, não sei se os irmãos têm percebido, mas nós temos aprendido a receber uma palavra que nos nutre, uma palavra que nos supre. Nós não temos mais vivido apenas de chavões, de frases de efeito. Talvez eu ainda não esteja totalmente consciente disso, mas o Senhor agora, Ele tem nos dado palavras de sobriedade. Ele tem nos dado alimento sólido. Aleluia por isso. Nutrição, o Senhor tem nos suprido. Por isso que muitas vezes a gente ainda não tem uma reação ainda, mas o Senhor está avançando em nós. Louvado seja o Senhor. Aquela fase de palavras soltas, espírito e vida, passou. Nós temos espírito e vida. Louvado seja o Senhor. Mas com muita palavra, com muito suprimento. E nós, os irmãos, não temos assim nenhuma intenção de levar os irmãos para exercitar a emoção. O nosso sentimento é levar os irmãos a exercitar o Espírito. No Espírito nós temos vida, no Espírito nós somos supridos, no Espírito nós somos encorajados, no Espírito nós crescemos, no Espírito nós edificamos. Louvado seja o Senhor. Para que apacentemos as pessoas adequadamente, devemos aprender os seguintes pontos práticos. Nós vamos ler de maneira alternada. Amém? Irmãos e irmãs. Irmãos. Amém? Irmãs.
Amém. Irmãos, até aí. Esses 3 pontos, irmãos, na verdade, esses 18 pontos são muito práticos no nosso apacentamento, no nosso cuidado, no nosso relacionamento. Tanto quanto irmãos que já estão na reunião, que já estão posicionados, que já estão edificando o corpo de Cristo, como também contatos com pessoas que ainda não têm o Senhor, como também irmãos que ainda não reúnem conosco. Nós precisamos aplicar de uma maneira prática esses 18 pontos seguintes. Nesse item C, lembrar-se, nós precisamos nos lembrar bem de que a igreja não é uma delegacia ou um tribunal e que não somos policiais ou juízes. Eu tenho a tendência de querer ser um juiz. Eu tenho a tendência de querer ser um policial. Às vezes nós julgamos, às vezes nós sentenciamos. E isso é prejudicial ao cuidado dos santos, ao suprimento, ao apacentamento dos santos. Os irmãos lembram daquela passagem em João capítulo 8, quando aquela mulher que foi pega em flagrante adultério foi levada na presença do Senhor? E aqueles seus acusadores, eles queriam de uma maneira testar o Senhor, mas eles estavam acusando aquela mulher de ter praticado tal crime. E o Senhor, de uma maneira bastante sóbria, cheio de vida, cheio de suprimento de vida, cheio de espírito, ele disse: aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. E os irmãos sabem que do mais moço até o mais velho, ou do mais velho até o mais moço, todos se retiraram. E o Senhor, quando levantou a cabeça, só estava ele e a mulher. E o Senhor disse o quê? Nem eu tampouco te condeno. Vá e não peques mais. Então, na verdade, essa deve ser a nossa atitude. Quem sou eu para julgar o irmão? Às vezes nós queremos tirar uma trave, um argueiro, né, dos olhos dos irmãos, quando na verdade nós temos uma trave que cobre os nossos olhos. Então nós precisamos ter essa percepção. A igreja, ela não é uma delegacia e ela não é um tribunal. Pelo contrário, a igreja é um hospital, onde todos nós somos cuidados pelo Senhor. Eu sei que muitos aqui já ouviram o meu testemunho, mas eu queria relatar só para que nós sejamos encorajados. Mais uma vez, de novo, lhes falava Jesus. E quando eu tenho essa percepção que a igreja é um hospital, irmãos, como isso me supre, como isso me encoraja, como isso me guarda, como isso faz com que eu receba todos os irmãos, aqueles que Deus recebeu, eu também recebo. Em 2014 eu infartei e eu fui para uma enfermaria e lá tinha 8 leitos nessa enfermaria. E nessa enfermaria, irmãos, todos os dias o médico vinha e cuidava de cada paciente. E eu passei 53 dias nesse hospital. E todos os dias o médico vinha olhando paciente por paciente, paciente por paciente. E como era o paciente mais antigo da enfermaria, e chegava paciente e saía paciente praticamente todos os dias, era um revezamento, e eu ia ficando. O médico, às vezes, me perguntavam se o paciente da cama vizinha já tinha feito certo exame ou não, porque até mesmo o paciente nem sabia se fez ou não. E eu, por estar ali e por saber os procedimentos, eu já ia respondendo, ele fez, ele não fez, ele está assim. E esse era a diária da enfermaria. Mas o médico chegava também na minha cama e perguntava como eu estava e receitava aquilo que eu precisava. Então eu percebi que na igreja nós temos também que ter essa visão. Nós estamos na igreja e nós somos pacientes. E o médico dos médicos vem nos suprir diariamente.
Mas nós temos uma diferença de tempo em que nós estamos na enfermaria. Alguns têm 1 ano, alguns têm 2, alguns têm 3, outros têm 10. E vai chegando novos pacientes. E nós que já estamos há algum tempo, nós podemos ajudar o médico a cuidar desses novos pacientes. Mas tendo, irmãos, uma clareza, uma percepção que nós somos pacientes e que nós precisamos do médico dos médicos. Lucas capítulo 11, o Senhor Jesus, quando ele pegou aquele homem, aquele bom samaritano, e ele levou aquele homem para uma hospedaria e disse: cuidai dele, cuidai dos seus ferimentos, supri-os. Então essa deve ser a nossa visão. Cuidar uns dos outros, suprir uns aos outros. Não julgar, mas ajudar. Nós precisamos amar uns aos outros. Louvado seja o Senhor. Ponto D. Ser pessoas felizes com um espírito alegre, sempre humildes, brandos e fáceis de contactar. Ouvir os outros para perceber sua verdadeira necessidade e real situação. Visitar outros sem falar muito. Então, nós precisamos ser esses que cuidam, que apacentam, que visitam, que suprem, que ajudam. E a nossa percepção, irmãos, deve ser essa, ser pessoas felizes. Nós temos o Senhor em nós. No mundo, o Senhor Jesus falou: tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. O Senhor prometeu que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Por mais que a nossa situação seja difícil, mas nós temos o Senhor em nós. E nós precisamos, com o Senhor, no Senhor e pelo Senhor, ajudar outros também a terem essa consciência. Que nós e que o Senhor está conosco. Louvado seja o Senhor. Irmãos, como é bom nós termos tal consciência que apesar do barco estar sendo levado de um lado para outro, e a despeito de quão experiente nós sejamos, mas como é bom saber que o Senhor está no barco. Como é bom saber que o Senhor está dormindo. Então nós temos o Senhor a quem recorrer. Então é bom nós levarmos também essa percepção para outros que ainda não têm essa percepção. Cuidar com esse coração, ouvir, falar pouco, ouvir mais. Todos quantos vêm para a igreja, irmãos, eles vêm frustrados, eles vêm com suas enfermidades abertas. Então nós precisamos ter paciência para ouvir os irmãos, para ajudar os irmãos. Louvado seja o Senhor. Ouvir os outros para perceber sua verdadeira necessidade e real situação. Visitar outros sem falar muito. Não tomar decisões por outros. Nunca discutir com pessoas. Devemos evitar discussões e tentar encontrar a oportunidade para ministrar Cristo para as pessoas. Alguns anos atrás, eu me lembro que um casal veio reunir conosco. E todas as reuniões, esse casal, eles sempre, irmãos, eles falavam das suas dificuldades. E nós estávamos ali e nós escutávamos. Primeira reunião, segunda reunião, terceira reunião, quarta reunião, quinta reunião. Irmãos, na 8ª para a 10ª reunião, a mudança começou a ser vista. Porque eles precisavam ser esvaziados. E eles precisavam ser preenchidos por algo novo, por suprimento. Então não se preocupem, escutem. Às vezes nós não temos paciência de escutar os outros. Os irmãos falam e às vezes nós não ouvimos. Eu me lembro de uma experiência que nós passamos lá em Campina Grande no início da vida da igreja. Um determinado irmão, ele perdeu a mãe.
a mãe faleceu com uma doença grave. E ele veio para a reunião. Ele já tinha passado algum tempo sem vir para a reunião, e ele veio para a reunião. E ele estava bastante abatido. E num determinado, nós cantamos os hinos, nós oramos, e num determinado momento ele quis externar a experiência dele. E ele começou a externar aquela experiência, ele se emocionou, ele chorou. Eu era um irmão bastante jovem na época, foi no início da vida da igreja, 1990. E tinha alguns irmãos de outra localidade conosco. E quando o irmão compartilhou a experiência e ele se prolongou na experiência, o irmão tocou em mim e disse assim: levanta e libera a mensagem. E eu me levantei para interromper o irmão e comecei a liberar a mensagem. Quando terminou a reunião, esse irmão não falou mais nada. Ele foi para casa e não voltou mais à reunião. Aquilo causou, irmãos, uma profunda tristeza em mim. E eu prometi ao Senhor que nunca mais iria agir dessa maneira. As nossas reuniões é para suprir os irmãos. Nós não estamos presos em liturgia, que precisa haver oração, que precisa haver louvor e que precisa haver uma mensagem. É claro que tudo deve ser feito com ordem e decência, mas nós estamos abertos ao Senhor. Aonde há o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Nós precisamos ajudar, cuidar uns dos outros. É claro, eu não estou dizendo que nós vamos abrir para que todos os irmãos contem seus problemas na reunião. Não é isso que eu estou falando. Espero que os irmãos entendam. Mas nós precisamos ser sensíveis ao Senhor. Senhor Jesus. Nunca discutir com pessoas, devemos evitar discussões e tentar encontrar oportunidade para ministrar Cristo para as pessoas. Não passar conhecimento vão. Não estar envolvido com qualquer falar negativo. Não devemos ser a lata de lixo. Ser honesto e não político. Senhor Jesus. Ministrar vida a outros. Devemos perceber que o que as pessoas precisam é o Senhor e tentar dar a elas uma vacina de Cristo. Tomar a liderança para levar outros a uma vida de oração. Devemos ajudá-los a contatar o Senhor e aproveitar a oportunidade para orar com eles, conduzi-los ao Senhor nesta oração. Contatar as pessoas com paciência. Confiar naqueles que estão sob o nosso cuidado. Nunca forçar ninguém a fazer nada. Não devemos nem mesmo tentar influenciar demasiadamente as pessoas. Ter comunhão com outros segundo nossa própria experiência. Não levar a cabo uma obra social. Devemos considerar se um certo caso desperdiçará nosso tempo e nos afastar de envolvimentos complicados. Nosso sentimento, irmãos, é que todos nós possamos pegar cada um desses pontos e ir na presença do Senhor, em oração, pedindo que o Senhor possa nos iluminar, que o Senhor possa realmente fazer isso. Louvado seja o Senhor. Eu louvo ao Senhor, porque o Senhor está nos dando a oportunidade de ver o corpo. O Senhor está nos dando a oportunidade de termos uma consciência genuína do corpo. E o Senhor está nos dando uma maneira prática de nós cuidarmos uns dos outros. Louvado seja o Senhor.